Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, eu fiz um vídeo ontem mesmo, mostrando aqui uma colheita que eu fiz no meu pezinho de pepino e eu vi que muita gente gostou, o pessoal assim achou muito bacana, o pessoal me procurou ali no privado, querendo mais informações e algumas pessoas querendo comercializar, e estavam com algumas dúvidas. E em cima disso eu resolvi ir atrás de mais informações para você que gostou e às vezes tem um interesse em produzir o pepino de forma comercial. E para conseguir essas informações, gente, eu falei com o nosso amigo Eric. Inclusive, Eric, obrigado por todas as dicas, por todas as informações que você passou aqui para mim, que eu vou poder repassar aqui para o pessoal. O Eric, gente, ele produz pepino há mais ou menos 7 anos e de forma hidropônica há 3 anos. Então, assim, adquiriu muita experiência, e passou pra gente muitos detalhes, muitas dicas, para quem quiser cultivar o pepino de forma hidropônica, para que você tenha um resultado bom, para que você tenha sucesso. Então, eu até fiz aqui, anotei aqui que são várias dicas, são informações muito importantes, tá? Então, mais uma vez, Eric, obrigado aí, tá, pelas suas dicas, com certeza vai ser muito importante pro pessoal. Então, primeiro, gente, o cano. Eu falei para vocês, se você assistiu ao vídeo que eu fiz a colheita do pepino, eu comentei que seria possível fazer o cultivo do pepino no cano de 75 milímetros, mas isso vai acontecer se você quiser fazer um teste na sua casa, tá? Se você tem uma hortinha como essa minha e você quiser fazer um teste com o pepino, se você já possui os canos de 75, você não precisa trocar para o de 100, tá? Desde que você vai fazer algo pequeno, você vai plantar ali um pezinho de pepino, 2 pezinhos, aí é tranquilo, porque a raiz dele cresce bastante. Esta minha aqui cresceu em torno de 1 metro para cada lado, então cresceu 2 metros de raiz. Porém, eu plantei apenas uma plantinha. Então, no cano de 75, é possível você fazer esse teste, essa experiência aí na sua casa, tranquilamente. Agora, se você for produzir de forma comercial, aí a coisa muda. Por quê? Porque você vai ter várias plantas nesse mesmo intervalo de 2 metros, que eu dei o exemplo da raiz, você vai ter várias outras plantas, Então, por exemplo, o espaço mais ou menos utilizado para o pepino hidropônico vai ser em torno de 40 a 50 centímetros. Então vamos por 40 centímetros. Neste intervalo de 2 metros você vai ter 5 pés de pepino, Então você imagina só, os pepinos ali a 50 centímetros um pé do outro, as raízes vão se tocando e isso vai formando uma massa, um volume de raiz muito maior. Então por isso que não é possível cultivar no 75. No mínimo você tem que ter um cano de 100 milímetros, tá? O Eric, ele cultiva no de 100 milímetros e ele consegue cultivar. Ele falou que de raiz atinge mais ou menos uns 70% do diâmetro do cano, só de raiz. Então assim, ele trabalha quase meio que no limite, mas é possível sim fazer no de 100 milímetros, tá? O ideal, o mais recomendado seria um cano mais largo, um cano, por exemplo, de 150 milímetros, só que aí já tem a questão do custo, Então o Eric produz no de 100 milímetros e ele diz que é possível tranquilo. Tá bom? Então, se for produzir de forma comercial, no mínimo, cano de 100 milímetros, tá? Então, essa seria a primeira dica. A outra dica é a questão do espaçamento, tá, gente? Então, como eu já falei, em torno de 40 a 50 centímetros de uma planta para outra, tá? Então, entre um furo e o outro, você vai usar em torno de 40 a 50 centímetros. Entre uma fileira e outra, tá? Então, por exemplo, você vai ter você vai colocar 2 fileiras de cano, tá, de 100 milímetros. Então vai ter uma fileira aqui, do lado 50 centímetros um cano do outro, tá? Então primeiro cano, 50 centímetros outro cano, tá? Então você vai trabalhar com 2 fileiras de cano, 50 centímetros de distância uma da outra, tá bom? E corredores, você precisa de corredor para trabalhar, para andar ali no meio das suas plantas, para que tenha ventilação também. Mais ou menos em torno de 1,10 m no mínimo, tá? O espaçamento. Então imagina que aqui seja um cano seu, 50 centímetros você tem outro cano, daqui para cá um intervalo, mais ou menos um espaço de 1,10 m para você poder ali andar no meio do seu cultivo ali. Aí depois repete a mesma coisa, 2 canos com 50 centímetros um do outro, mais um corredor.
tá? Então seria mais ou menos esse desenho. Eu vou passar uma foto também aqui e um pedacinho de um vídeo também que o Eric fez pra gente, tá? Só para vocês terem uma noção melhor de como que funciona, tá? Então seria isso, tá? Corredor, uma distância de 50 centímetros entre um cano e o outro, e entre uma planta e outra 40 a 50 centímetros. Outra dica que ele passou seria a questão da fita, tá, gente? Que é chamado de fitilho. Esses fitilhos, eles são utilizados para você fazer o tutoramento, né? Aqui vocês podem ver que eu fiz com barbante, né? Então eu peguei barbante, amarrei os barbantes aqui de forma que o pepino ele vai, né, se sustentando aqui através, né, do barbante. Então isso aqui é importantíssimo, você tem que fazer, né, vou até deixar fotos aqui para você ter uma noção melhor. É preciso colocar essas fitas, né, que é chamado de fitilho, para o seu pepino poder, né, crescer ali e ele se sustentar, tá bom? Então né, você precisa fazer esse tutoramento. Outra dica que ele deu, a poda, tá? Gente, eu vou falar um pouquinho rápido porque é bastante dica para o vídeo não ficar longo, tá bom? A poda. Eu falei para vocês no vídeo anterior, né, no vídeo que eu fiz da colheita, que eu não fiz a poda do pé de pepino, né? Mas é importante você fazer, né? Então é importante você conhecer como faz a poda, né? Podar aquelas folhas antigas, né? Folhas velhas, galhos também, algumas ramificações que não vão dar o fruto, né? Para que dessa forma a planta ela foque a energia dela, né, nos frutos, naquela parte que realmente importa ali para a planta, né? Então, você pode pesquisar até no YouTube, tem bastante vídeo, o pessoal ensinando a fazer esse tipo de poda, tá? Então, se você for comercializar, é importante você aprender um pouquinho sobre como fazer essa poda, né? Consequentemente, você vai ter ali uns pepinos de melhor qualidade, tá? Outra dica, a questão do reservatório, gente. Você precisa de um reservatório grande, tá? Porque o pepino ele consome muita água, o pé de pepino, tá? Então foi uma dica bacana que o Eric deu, inclusive eu tinha percebido isso. Eu estou com apenas 2 plantas aqui no meu sistema atualmente, gente. É o pé de pepino e eu tenho um pé de abobrinha. Ambos estão com basicamente o mesmo porte. O meu reservatório de 50 litros, gente, só essas 2 plantas, tá? Nessa parte adulta delas, elas estão consumindo o mesmo tanto de água que 50 alfaces minha consumia, tá? Então assim, meu reservatório a cada 2, 3 dias, se eu não repor, ele seca. Então assim, apenas 2 pezinhos, né, 2 plantas adultas estão correspondendo, né, basicamente comparado a 50 alfaces adultas. Então, no alface, a gente calcula mais ou menos um reservatório de 1 litro por planta, né? Então, se você vai ter lá 1000 plantas, 1000 alface, um reservatório de 1000 litros. Seria 1 por 1. No caso do pepino, no caso do Eric, na plantação dele lá, ele está fazendo 2 por 1. Então, ele tem para cada pé de pepino 2 litros de água, tá? Então, 1000 plantas, 2000 litros. Porém, o Eric disse que ele, em determinado momento, dia de calor, ele precisa repor 2 vezes o reservatório dele, tá? Ele precisa fazer a reposição 2 vezes todos os dias, porque suga demais. O pepino é basicamente pura água, né? Então vai consumir muita água. É uma planta de porte grande, o fruto absorve muita água, né? Então a reposição vai ser assim, o consumo de água vai ser grande, de água, de nutriente, né? O Eric falou que vai até aumentar, ele pretende aumentar o tamanho do reservatório dele, tá? A dica que eu daria, gente, vendo aqui pelo resultado que eu tive, o tanto de água que consome, eu recomendaria para vocês pelo menos 5 litros por planta, tá bom? Então se você for ter lá, por exemplo, 5 pés de pepino, 100 pés de pepino, um reservatório de 500 litros, tá? Se você for ter lá 1000 pés de pepino, um reservatório de 5.000 litros. Isso para você poder ficar tranquilo assim entre um dia e o outro, tá? Um dia repõe, outro dia não, tá? Pelo menos isso, 5.000. Se conseguir pôr um reservatório de 10.000 litros, 10 vezes, né? Fazer 1 por 10, 10 por 1, melhor ainda. Por exemplo, 1000 plantas, 10.000 litros de água, tá? 100 plantas, 1000 litros de água, melhor ainda. Então, se você trabalhar ali de 5 a 10 litros por planta, seria algo mais garantido. Assim você tem um intervalo maior
você não teria essa preocupação de todo dia estar fazendo ali 1 ou 2 reposições diárias, porque consome muita água, tá, gente? Então, é um cuidado que você deve ter. Reservatório, tem que caprichar aí no tamanho do seu reservatório, tá? Outra dica seria a vazão, né? Na alface, gente, normalmente a gente faz um cálculo de 1 litro por minuto, passando por cada perfil, por cada linha de cano, né? Então, se passar 1 litro, né, mais ou menos, dizem que o ideal seria em torno de 1,5 a 2 litros, mas a gente vê normalmente o pessoal utiliza em torno de 1 litro. Então, por minuto deve passar 1 litro de água por cada linha de cano seu, né? Para o pepino, como ele vai ter uma raiz bem grande, é uma planta que absorve muita água, esse 1 litro seria pouco, tá? O Eric mesmo disse que na produção dele, ele deve ter em torno de uma vazão de 3 litros por minuto em cada linha. E ele falou que o timer, esses 15 minutos quando o timer aciona, ele falou que o timer desliga e às vezes acontece de nem ter saído ainda, de não ter começado a sair água no retorno. Então, durante os 15 minutos, às vezes, nem começou ainda a pingar a água lá no final do reservatório dele, né, no retorno. Então, o recomendado, pelo menos, ter uma vazão ali de uns 5 litros, tá, por minuto. Tá? Então, porque são raízes grandes, raízes, né, elas vão absorver muita água, então essa água vai ter uma dificuldade muito grande de chegar lá no final. Então, interessante que você, né, já saiba que você vai precisar de uma bomba diferenciada, uma bomba melhor do que essas bombas que a gente, né, trabalha aqui para alface, enfim. Pode ser as mesmas bombas também, claro, mas você tem que saber que grande parte você vai ter uma vazão muito maior, né, com aquela bomba. Você vai utilizar muito mais bomba, né, porque você precisa dessa vazão maior. Tá? Então, é outro ponto importante também. Reservatório grande e uma bomba potente aí para dar conta. Tá? Ele falou também pra gente, pessoal, a variedade que ele cultiva é o pepino Odai, tá? Vou deixar aqui como que escreve, tá? Se escreve Odai, né? E a pronúncia é Odai. Ele diz que é uma mistura, tá? Esse pepino é uma mistura do caipira, que é este aqui meu, né? O pepino caipira e o japonês, tá? Então é um meio termo ali, né? Ele disse que cada planta dele, né, ele fez uma média, cada planta ela produz em torno de 6 quilos de pepino, tá? Então, normalmente você vai começar a colheita em torno de 50 a 60 dias. Este aqui meu eu comecei com 60 dias. E a partir dessa primeira, né, do primeiro fruto, vai saindo vários frutos. Então você vai colhendo, né, no passar do tempo. Então eu já colhi um ontem, né, aqui eu já tenho mais um para colher, já tem algum aqui atrás, outros que já vão pegando forma. Então você vai colhendo, né, durante um período ali. Então ele fez uma média, mais ou menos, o pepino ele vai te dar ali, cada pezinho de pepino, em torno de 6 quilos de pepino. Tá? Se você, né, tiver um cultivo ali, né, bem feitinho, um manejo todo certinho. Então seria mais ou menos essa base, tá? 6 quilos por planta. Então, em cima disso, dá para você ter uma noção aí, fazer um cálculo depois, né? Se você pretende comercializar, né, para ver se realmente compensa, né, se vai ser lucrativo para você, tá? Então seria essa base aí de 6 quilos por planta. E vai levar em torno de 2 meses, tá, gente? Para começar, né, 60 dias para começar a dar os primeiros frutos. Outra dica, a questão da condutividade, né? Condutividade e pH. Isso aí não foge muito do que eu fiz. Eu cultivei o meu aqui em torno de 900 ppm, né? Que é a condutividade que eu uso para alface. Ele disse lá que ele usa em torno de 1000, então não fugiu, tá? Então você pode usar em torno de 1000 ppm. E o pH 6, que é o pH que a gente está acostumado ali, né? De 5,5 a 6,5, né? Onde o 6 é o pH ideal. Então não foge muito do cultivo da alface. Tá? Então essa seria a condutividade e o pH. E basicamente as dicas seriam essas, tá, gente? Aí, né, a pergunta que fica, será que é rentável, né? É interessante a produção do pepino hidropônico, né? Será que compensa? Essa dúvida, gente, é bem difícil de responder, né? Inclusive até, se a gente pegar um exemplo do próprio alface, que é um cultivo que sai bastante na hidroponia, o alface tem variados preços, né, no Brasil afora aí, né? Então, eu já vi produtores, né, comentando que em determinado momento ali, em determinada época do ano, chegou a vender o pezinho de alface por 60 centavos, enquanto outros vendem a R$3, né?
No mercado, a gente vê a mesma coisa, né? Conversando bastante com o pessoal ali no grupo, o pessoal às vezes vai no mercado e tira foto do preço do alface, né? Em alguns lugares o mercado vendendo a R$ 1,90 o pé de alface. Em outros locais, vendendo a R$ 6,00 o pé de alface. Então, né, por quanto será que esse produtor vende? Né? Se o mercado está vendendo a R$ 1,90, né, por quanto que esse mercado comprou? Né? Então, tem uma variação muito grande. Né? Se você pretende, né, estudar essa ideia de comercializar o pepino, né, não só para o pepino, mas qualquer outro cultivo também, mas o que eu recomendado? Para quem que você vai vender esse pepino? Né? Você vai vender para a vizinhança, você tem ali um restaurante, você tem um mercado, né? O interessante é você fazer esse tipo de pesquisa, né? Um tipo de pesquisa de mercado para você ter a saída, porque não vai adiantar você produzir um produto de qualidade, né, um pepino de qualidade, e depois você não ter para quem vender, né? Então, você precisa, antes, né, de se programar, para começar, né, a montar o seu projeto, você precisa ter a saída, né? Para onde que vai sair esse pepino? Então, vai depender de onde você mora, da região, da saída desse produto, né, da procura dele aí onde você mora. Então, aí é um trabalho que você vai ter que fazer aí na sua cidade, fazer uma pesquisa, né, e ver se realmente, né, vai ser algo bacana, né, algo interessante aí para você, tá? Particularmente, gente, eu gostei demais de cultivar, tá? Recomendo, se você for produzir só em casa, aí para você, olha, pode fazer tranquilamente, muito bacana, gostei demais de produzir o pepino, sem falar que é uma delícia, gente, tá? Eu gosto demais do pepino, a gente colheu um aqui ontem e, assim, é sensacional, gente, muito gostoso. Inclusive, este aqui eu vou colher agora, que ele já tá também na época da colheita dele, e eu vou colher ele aqui agora com vocês e vou até cortar só para vocês verem como que é ele por dentro ali, só para ter uma noção, tá? Então, assim, eu espero ter ajudado um pouco. Claro, gente, que assim, são dicas, né, que eu peguei assim com o Eric, né, mais uma vez obrigado, Eric. Inclusive o Eric vai mandar um vídeo pra gente depois, tá, gente? Ele vai fazer um vídeo mais caprichado, mostrando mais detalhadamente todo o projeto dele. Ele mandou um pequeno vídeo e algumas fotos pra mim, e eu vou passar aqui pra vocês no final, tá? Só pra vocês terem uma pequena noção de como que é, mas é um vídeo que ele fez há um tempo atrás. Mas ele prometeu que vai fazer um vídeo atualizado mostrando mais detalhes pra gente. Então, assim, são dicas, pessoal, que assim, para poder clarear um pouco a sua ideia, a sua mente, né, para você ver como que seria, né, ter uma base de como produzir, porque acaba sendo um pouco diferente do alface, né, tanto o reservatório, né, os canos, espaçamento, né, a quantidade de água que absorve. Então a gente está falando de plantas grandes, plantas adultas, de porte grande, né? Então tem toda essa questão do tutoramento. Então, assim, resolvi passar essa dica aí para poder dar um início aí para você, né? Para você começar a abrir a mente, para você ver se, poxa, acho que dá para me fazer, ou então, não, eu não gostei disso, acho que não vai dar, né? Então, para você poder ter uma base, né? Para você poder iniciar. E é claro que isso aí a gente vai pegando com o tempo, né? Você vai aprendendo ali na prática, como o Eric aprendeu, ele falou que ele sofreu bastante, né? Então só na hidroponia são 3 anos, e ele falou que ele errou, ele apanhou, ele perdeu, né, produção, até ele conseguir chegar no resultado que ele tem hoje, né? Então, assim, o aprendizado mesmo vai ser ali na prática. Mas eu espero poder ter te ajudado aí com essas informações, né? Eu achei muito bacana, né, essas informações que o Eric passou pra gente. E assim que ele tiver aí, fizer um vídeo novo, né? Vou cobrar, vou ficar em cima do Eric. Assim que ele tiver um vídeo, puder fazer um vídeo bacana pra gente, aí eu vou colocar aqui no canal pra vocês, tá bom? Então vamos fazer aqui, eu vou colher esse pepino rapidinho, tá? Só pra vocês verem. Vamos girar ele aqui. Aí, pessoal, ó. Esse aqui tá um pouquinho menor que o outro, tá? Que eu tinha colhido. Tá? Deve estar beirando quase também umas 300 gramas, né? Eu vou vir aqui atrás da câmera e eu vou cortar ele só para vocês poderem acompanhar, né? Aí, gente, ó. Pepininho, tá? Comparado aqui com a minha mão, ó. Então, vou fazer um corte aqui no meio dele, só para vocês verem, ó. Ó que fácil, gente. Olha lá o pepino. Coisa linda, né, gente? É muito bom, muito gratificante, né, a gente poder colher, né, consumir aqui algo que a gente plantou, né? Então, ó, pepino muito bacana. E é isso aí, gente. Então, esse aqui já vai para a mesa também, para nossa janta. Espero poder ter te ajudado aí, né, com essas dicas, tá bom? Então, se você gostou aí dessas dicas, deixa aí um joinha,
tá? Lembra de se inscrever no canal e fica ligado que assim que eu tiver mais novidade, assim que o Eric mandar pra gente um novo vídeo, eu vou estar postando aqui pra vocês. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até mais.